Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Era uma noite fria, dessas em que até o vento parece hesitar antes de atravessar as frestas. Junho de 1999. Curitiba dormia sob uma neblina espessa quando um som fraco, metálico e insistente rompeu a calmaria de uma casa modesta em um bairro de classe média. O relógio marcava 22h17. Do lado de fora, o farfalhar das árvores se misturava ao ruído grave de uma tempestade distante. Do lado de dentro, um gravador antigo piscava em vermelho. O pequeno ponto de luz parecia pulsar como um coração, preso entre o medo e o tempo. Ninguém sabe quem apertou o botão de REC. Só se sabe que naquela madrugada algo foi registrado, algo que jamais deveria ter sido ouvido. A fita, quando reproduzida, revelou vozes sobrepostas, distorcidas, como se uma criança tentasse sussurrar e gritar ao mesmo tempo. Um som impossível de se explicar. A perícia recolheu o material, lacrou, catalogou, arquivou. Mas quando o inquérito chegou à promotoria, as fitas haviam desaparecido. Nenhum registro, nenhuma justificativa, nenhum responsável. Apenas o silêncio e um rastro de medo entre os investigadores que tocaram o caso. Anos depois, os que trabalharam na cena ainda evitam falar sobre o assunto. Alguns pediram transferência, outros se isolaram completamente. Uma das peritas relatou ouvir à noite o mesmo som da fita ecoando dentro de casa, até ser internada por esgotamento. O relatório oficial resumia tudo a distúrbio psicológico da acusada, uma babá de 23 anos. Mas as anotações de um delegado, escritas à mão, diziam o contrário. O áudio não é humano. O caso caiu no esquecimento. Até que em 2022, durante uma reforma na antiga delegacia central, uma caixa lacrada foi encontrada atrás de uma parede falsa. Dentro dela, um gravador da marca Gradiente, um pedaço de tecido infantil e um bilhete desbotado. A verdade ainda está aqui. A fita, no entanto, havia sumido, de novo. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais estranho. Por que alguém manteria um gravador vazio, guardado por mais de 2 décadas? Quem apagou as provas? E o que, exatamente, havia sido captado naquela noite? Hoje, nós abrimos esse arquivo esquecido para tentar entender o que a polícia tentou esconder. E talvez, ao final, você também deseje que essa fita tivesse permanecido no silêncio. Antes de seguirmos, se você gosta de histórias reais, casos arquivados e mistérios que o tempo tentou apagar, aproveita e se inscreve agora no canal Arquivos Perdidos BR. Assim você não perde os próximos capítulos dessa investigação e nem as verdades que ainda estão escondidas nas sombras. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama mistérios e venha com a gente reabrir o próximo arquivo perdido. O fim da década de 1990 foi um tempo de contrastes inquietantes. O Brasil parecia respirar um ar de otimismo econômico, mas nas sombras crescia um silêncio diferente, o silêncio da desconfiança. As ruas de Curitiba, ainda marcadas pelo frio cortante e pela arquitetura europeia, pareciam viver em compasso com o próprio medo. As janelas baixas, as luzes amareladas dos postes e o hábito das pessoas em se trancar cedo dentro de casa davam à cidade uma aparência serena, mas falsa, como uma fotografia que esconde a sujeira atrás da moldura. A tecnologia começava a se insinuar no cotidiano, mas o passado ainda tinha voz. Computadores eram raros e as gravações em fita cassete permaneciam como testemunhas do tempo. Quase toda a casa tinha um gravador, desses de botão prateado e chiado constante. Gravavam mensagens, músicas, preces. Havia algo de íntimo e ritualístico em apertar o botão vermelho e registrar a própria voz. E naquela época, ninguém imaginava que esse gesto simples, gravar,
pudesse carregar consigo o peso de uma tragédia. O bairro onde tudo aconteceu, no norte de Curitiba, era um reduto de famílias tradicionais, vizinhanças silenciosas e muros altos. Os Alvarenga, médicos conhecidos, viviam numa dessas casas amplas, com jardim geométrico e portão de ferro. Dentro, a rotina era de aparente perfeição. Jantares discretos, compromissos médicos, o som dos talheres batendo no mesmo horário todos os dias. Nenhum vizinho relatava discussões, brigas ou ruídos estranhos, até a noite em que as luzes piscaram. No entanto, o verdadeiro pano de fundo desse caso não é apenas a geografia da cidade, mas o clima moral da época. Em 1999, o Brasil ainda era um país que temia escândalos, e as famílias de prestígio faziam de tudo para manter as aparências. As manchetes de jornal, presas entre política e celebridades, não davam espaço a histórias que manchassem sobrenomes influentes. Assim, quando algo fora do comum acontecia dentro de um lar respeitável, o instinto era o mesmo: silenciar, apagar, recomeçar. A polícia curitibana, pressionada por cortes de verba e por um sistema que privilegiava os nomes certos, operava sob o lema não escrito do esquecimento. Casos pequenos demais, sem repercussão, eram arquivados antes mesmo de se tornarem manchetes. Mas o caso da Babá não era pequeno, ele era apenas incômodo demais. E talvez por isso tenha sido enterrado tão rapidamente quanto surgiu. O ar do fim dos anos 90 carregava também um tipo peculiar de superstição. O país, às vésperas do novo milênio, misturava religião, medo tecnológico e histórias de fantasmas transmitidas em programas de rádio. As pessoas acreditavam que o mundo poderia acabar a qualquer momento, mas não sabiam que, para alguns, o fim já havia começado dentro das próprias casas. A tragédia de 1999, portanto, não aconteceu num vácuo. Ela foi o reflexo de um tempo em que o progresso ainda não sabia lidar com o inexplicável. E o inexplicável era tratado como doença, pecado ou mentira. E quando o impossível se infiltrou no som de uma fita cassete, a cidade preferiu olhar para o outro lado. Mas quem era a mulher por trás da voz? Quem era Clara Menezes, a jovem que jurava ter gravado algo que a polícia jamais conseguiu explicar? A resposta, como tudo nesse caso, não está apenas no que foi dito, mas no que ela tentava avisar antes que o som fosse silenciado para sempre. Clara Menezes nasceu em 1976, no interior do Paraná, filha de uma costureira e de um ferroviário que nunca voltou para casa depois de uma viagem de trabalho. Cresceu entre o som do rádio AM e o cheiro constante de querosene numa vila onde as crianças aprendiam cedo que o silêncio era a forma mais segura de sobreviver. Aos 17, deixou a cidade e foi para Curitiba em busca de emprego e anonimato. Encontrou ambos. Discreta, de voz mansa e gestos contidos, Clara carregava uma espécie de doçura trágica, o tipo de ternura que parece nascer do sofrimento. Os vizinhos diziam que ela sorria pouco, mas nunca deixava de cumprimentar. Os patrões a descreviam como responsável, quase obsessiva com limpeza e horários. Nenhum deles imaginava que aquela moça, de aparência inofensiva, se tornaria o centro de um dos casos mais perturbadores da história policial local. Clara foi contratada em 1998 pelos doutores Eduardo e Helena Alvarenga para cuidar do primeiro filho do casal, um bebê de 8 meses. Ganhava pouco, mas o suficiente para pagar um quarto em uma pensão próxima e enviar dinheiro para a mãe doente. O casal parecia satisfeito com o trabalho, até que pequenas mudanças começaram a acontecer. Clara passou a chegar mais cedo, a pedir para dormir na casa quando os patrões viajavam e, com o tempo, começou a registrar sons do bebê em um antigo gravador que trazia consigo desde a adolescência.
Ela dizia que fazia isso para acompanhar a evolução da fala da criança, mas as gravações logo passaram a conter algo mais. Risadas distorcidas, chiados metálicos e, em certos momentos, fragmentos de frases sussurradas em tons que não combinavam nem com sua voz, nem com a de um bebê. Segundo relatos da empregada doméstica, Clara começou a deixar o gravador ligado mesmo quando saía do quarto. E, ao retornar, jurava que o aparelho havia se movido de lugar. Nas semanas que antecederam o crime, ela se mostrava exausta. Tinha olheiras profundas, falava pouco e evitava contato visual. Em uma carta encontrada entre seus pertences, escreveu: "Ele não dorme mais quando a fita está ligada. Acho que ele ouve também." Ninguém nunca soube a quem se referia. Os familiares da babá, entrevistados anos depois, disseram que Clara acreditava que a voz do pai desaparecido podia ser captada em gravações. Um tipo de fé ingênua que misturava saudade e culpa. Ela usava o gravador não apenas como ferramenta de trabalho, mas como um elo com o invisível, como se cada fita fosse um pedaço do passado tentando responder. No entanto, conforme as gravações se acumulavam, algo em seu comportamento começou a mudar. Testemunhas afirmaram que, à noite, Clara ficava parada diante do berço, murmurando palavras desconexas, e que certa vez foi vista tentando gravar o som do vento passando pelas frestas da janela. Quando questionada, respondeu apenas: "Às vezes, o vento fala." O casal Alvarenga cogitou demiti-la, mas adiou a decisão por gratidão. Helena estava em viagem quando o marido recebeu a ligação fatídica. Clara havia sido encontrada em estado catatônico, o bebê chorando e o gravador desaparecido. A fita, segundo o relatório policial, teria sido removida por motivos de segurança. Nenhuma explicação foi dada sobre o que havia nela. A vida de Clara, que até então parecia comum, transformou-se em um enigma, envolto por camadas de piedade e horror. Era apenas uma jovem com perturbações psicológicas ou alguém que realmente gravou algo que não deveria existir. E naquela noite, quando o relógio marcava 22h17 e o vento começou a bater contra as janelas da casa dos Alvarenga, o gravador foi ligado pela última vez. O que aconteceu nos minutos seguintes definiria o destino de todos os envolvidos e daria início a um silêncio que duraria décadas. Era 17 de junho de 1999, uma quinta-feira de frio implacável e céu imóvel. A casa dos Alvarenga parecia mergulhada em uma quietude espessa, iluminada apenas por lâmpadas amareladas, que tremeluziam como se antecipassem algo inevitável. Eduardo e Helena, ambos médicos, saíram para um jantar com colegas do hospital, deixando o bebê sob os cuidados de Clara. Ela, entretanto, havia demonstrado inquietação o dia inteiro. "As vozes estão mais fortes", murmurou pela manhã, enquanto trocava a roupa da criança. Uma frase que ninguém levaria a sério até ser tarde demais. Às 21h50, uma vizinha observou Clara fechando as janelas, movendo os lábios como se conversasse com alguém invisível. Às 22h17, as luzes da casa oscilaram 3 vezes. Nenhuma falha elétrica foi identificada. Dentro do quarto, o gravador Gradiente GF320 começou a funcionar, mas ninguém soube explicar quem acionou o botão de gravação. O aparelho foi encontrado dias depois, com ferrugem nas laterais e uma fita parcialmente queimada em seu interior. O conteúdo nunca foi recuperado. Testemunhas que chegaram logo após relataram uma cena congelada no tempo. Clara estava sentada no chão, encostada à parede, o olhar fixo no berço, a respiração entrecortada. O bebê chorava, e sobre a cômoda havia manchas escuras, semelhantes a sangue oxidado. A perícia não encontrou sinais de arrombamento nem vestígios de luta. As portas estavam trancadas por dentro e, mesmo após a chegada da polícia,
Vizinhos afirmaram ouvir um som metálico, grave, que parecia pulsar sob o piso. Nenhum aparelho estava ligado. Clara, em choque, repetiu apenas 2 frases. Ele estava aqui. Eu gravei. O delegado Celso Mota encerrou o caso como colapso nervoso, mas sua expressão diante das câmeras revelava incerteza. Afinal, o que Clara ouviu e quem ou o que estava com ela naquela noite? Na manhã de 18 de junho de 1999, a imprensa curitibana acordou com uma história incompleta. As manchetes, apressadas e imprecisas, falavam de babá em surto e episódio isolado, sem mencionar o gravador, as fitas ou as estranhas falhas elétricas registradas no bairro naquela noite. O caso foi descrito como um incidente doméstico de menor relevância, e o foco recaiu sobre o estado psicológico da jovem empregada. Clara Menezes, até então invisível à sociedade, tornava-se súbita e cruelmente pública, não por sua voz, mas pelo rótulo que lhe foi imposto. Os jornais locais publicaram apenas 3 notas. Nenhuma investigava os fatos e todas pareciam reproduzir o mesmo texto, como se tivessem recebido uma orientação não declarada. Nos dias seguintes, o silêncio cresceu como uma cortina de fumaça. Nenhum repórter conseguiu fotografar a casa dos Alvarenga, e os vizinhos, quando abordados, se recusavam a comentar. Era como se um acordo tácito de esquecimento tivesse sido selado entre a comunidade e as autoridades. O boletim de ocorrência, mais tarde anexado ao processo, trazia detalhes estranhos. O nome do delegado aparecia riscado, substituído por uma assinatura ilegível. O item provas sonoras constava como recolhido, mas o campo arma do crime estava em branco. A ausência de um crime definido parecia o primeiro passo para que o caso se dissolvesse na burocracia. Clara foi internada no Hospital Psiquiátrico Bom Pastor no mesmo dia. Chegou desacordada, sedada e permaneceu em observação sem visitas. Os médicos registraram episódios de murmúrios noturnos e uma inquietante fixação auditiva. Ela dizia ouvir um choro vindo das paredes. Quando perguntada sobre a fita, respondeu apenas: "Ele voltou e não vai mais parar." Ninguém insistiu na pergunta. A família Alvarenga, por sua vez, afastou-se completamente da investigação. Helena cancelou consultas, viajou com o filho e nunca mais retornou à casa onde o episódio ocorreu. O marido deu uma única declaração à imprensa, breve e ambígua. "Foi um choque. Prefiro acreditar que ela estava doente." Nenhum dos dois compareceu à audiência que formalizaria o arquivamento do caso. A repercussão pública foi breve, mas suficiente para deixar uma sombra. Nas semanas que se seguiram, boatos se espalharam. Falava-se que o gravador fora encontrado com resíduos de sangue, que o bebê apresentava pesadelos recorrentes e que, à noite, ainda se ouvia a fita rodando sozinha no quarto vazio. Nada disso foi comprovado, mas o silêncio das autoridades soava mais perturbador que qualquer rumor. Quando o inquérito foi oficialmente encerrado, em julho daquele mesmo ano, o termo surto psicótico com distorção sensorial substituiu a palavra mistério. A verdade, diluída em relatórios e termos técnicos, foi enterrada sob o peso da conveniência. E como tantos outros casos da época, o desaparecimento das fitas foi tratado como simples erro de protocolo. Mas alguns erros são meticulosamente planejados. E quando, meses depois, um dos investigadores decidiu revisar o material do caso, percebeu que algo mais havia sumido, não apenas as fitas, mas páginas inteiras do relatório original. Foi o primeiro indício de que alguém, em algum lugar, queria garantir que o som daquela noite jamais fosse ouvido novamente. O inquérito do caso Clara Menezes foi aberto oficialmente 3 dias após o incidente,
sob o número 347B99. O documento, de aparência comum, escondia uma série de omissões que se tornariam o alicerce de 2 décadas de dúvida. O delegado Celso Mota, responsável pelo procedimento, declarou que as circunstâncias indicavam colapso nervoso sem indícios de crime externo. No entanto, entre as páginas do processo, havia anotações contraditórias feitas à mão, em caligrafias distintas, sugerindo que mais de uma pessoa editou o texto antes de sua assinatura final. Os peritos designados para o caso registraram detalhes intrigantes. As fotografias do quarto do bebê mostravam o berço deslocado, a cômoda parcialmente queimada e um estranho resíduo metálico sobre o carpete, similar à limalha de ferro oxidado. Nenhum desses elementos foi mencionado no laudo final entregue à promotoria. O relatório pericial, datado de 21 de junho, reduzia tudo à anormalidade elétrica decorrente de curto-circuito doméstico. Uma conclusão que contrariava o exame do Corpo de Bombeiros, que não encontrou vestígios de combustão. As fitas desaparecidas formaram o núcleo do mistério. O registro de entrada de provas indicava a coleta de 3 cassetes, numeradas 1, 2 e 3, lacradas com o selo da perícia técnica. O documento seguinte, porém, datado de apenas 24 horas depois, trazia o campo quantidade alterado manualmente para 0. Nenhum protocolo de extravio foi aberto. Interrogado anos depois, um dos agentes afirmou ter ouvido ainda na delegacia sons anormais vindos da sala de provas, descrevendo-os como vozes infantis misturadas à estática. A declaração foi considerada delírio auditivo e removida do processo. Durante a investigação, surgiram pequenas contradições que sozinhas pareciam irrelevantes, mas juntas formavam um mosaico inquietante. O depoimento de uma enfermeira do Hospital Bom Pastor revelou que 2 homens não identificados visitaram Clara na noite anterior ao interrogatório e que, após essa visita, ela entrou em profundo estado de torpor. O registro de entrada desses visitantes jamais foi encontrado. A mulher afirmou que um deles usava sobretudo escuro e carregava uma pasta metálica semelhante às usadas por peritos criminais. O delegado Mota manteve o caso por menos de 2 semanas antes de solicitar transferência por motivos de saúde. Seu sucessor, inspetor Aldair Moretti, encerrou o processo em 48 horas, alegando falta de elementos comprobatórios. Curiosamente, Moretti seria afastado 1 mês depois, acusado de adulteração de provas em outro caso envolvendo desaparecimento de materiais sonoros. Coincidência ou padrão? Nenhum superior hierárquico jamais respondeu a essa pergunta. O que restou foi um inquérito vazio, cheio de lacunas, onde cada ausência parecia mais proposital do que acidental. Nenhuma perícia sonora foi realizada, nenhum especialista em psicologia forense foi chamado, e o caso se dissolveu sob o peso de uma narrativa conveniente. Uma jovem pobre, emocionalmente instável, que teria enlouquecido diante da solidão. Mas nos bastidores da polícia, uma história diferente circulava em murmúrios. Comentava-se que uma das fitas teria sido parcialmente reproduzida antes de sumir e que o conteúdo provocara pânico em quem ouviu. Um agente reformado, em entrevista concedida anonimamente anos depois, afirmou: não era uma voz, eram muitas, sobrepostas, e algumas pareciam responder. E foi a partir desse ponto que o caso deixou de ser apenas uma falha policial e começou a se transformar em algo mais profundo. Um enigma onde o som e o medo se entrelaçavam, como se tivessem nascido da mesma fonte. O que aconteceu depois abriria espaço para teorias tão improváveis quanto o próprio desaparecimento das fitas.
Com o silêncio das autoridades e o arquivamento prematuro do caso, começaram a surgir versões paralelas, cada uma tentando preencher o vazio deixado pelas provas perdidas. Nenhuma delas foi oficialmente confirmada, mas todas partilhavam o mesmo núcleo, o som. Era sempre sobre o som, o que ele revelou, o que ele destruiu e o que não deveria ter sido ouvido por ninguém. A primeira teoria, a mais racional, defendida por psiquiatras do Hospital Bom Pastor, apontava para um colapso psicótico agudo. Clara, segundo eles, teria misturado lembranças traumáticas da infância com o choro do bebê, projetando nelas as vozes que acreditava ouvir. Essa explicação foi aceita pela imprensa, pelos médicos e, convenientemente, pela família Alvarenga. Era uma versão limpa, previsível, capaz de encerrar a história sem precisar confrontar o inexplicável. Mas havia um detalhe incômodo. A babá não tinha histórico de doenças mentais. Tampouco apresentava comportamento agressivo antes da noite do incidente. O diagnóstico, baseado em poucas horas de observação, parecia mais uma sentença do que um exame. A segunda teoria nasceu entre os investigadores que, em silêncio, continuaram a estudar o caso após o arquivamento. Segundo esses policiais, o gravador de Clara não era apenas uma ferramenta de registro doméstico, mas um objeto envolvido em um possível experimento acústico conduzido por um grupo ligado ao próprio hospital. Essa hipótese se baseava em relatórios internos que mencionavam o uso de frequências sonoras para testes de condicionamento infantil. Nenhum documento oficial confirmava, mas o cruzamento de datas e nomes sugeria que o bebê dos Alvarenga fazia parte de um estudo não declarado. Se essa teoria fosse verdadeira, o desaparecimento das fitas teria sido uma operação de contenção, não de encobrimento. A terceira e mais controversa versão surgiu de um ex-perito técnico, identificado apenas como R, que afirmou ter ouvido uma das gravações antes de seu desaparecimento. Em entrevista registrada em 2003, ele descreveu o conteúdo com voz trêmula. Era uma criança rindo, depois chorando, e no meio havia uma voz que não parecia humana. Falava pausado, grave, como se estivesse dentro da máquina. O homem abandonou a carreira meses depois, mudou-se de cidade e morreu em circunstâncias nunca esclarecidas. Com o passar dos anos, o caso começou a atrair curiosos, céticos e caçadores de mistérios. Programas de rádio noturnos discutiam o tema sob o rótulo de As Fitas Amaldiçoadas de Curitiba. Um especialista em acústica afirmou que, se realmente houvesse múltiplas frequências sobrepostas, o fenômeno poderia se tratar de interferência eletromagnética residual, uma forma de eco sonoro gravado por falha mecânica. Mas o próprio especialista admitiu algo desconcertante. Uma fita cassete comum não seria capaz de reproduzir som sem fonte externa. Em outras palavras, aquilo que se ouviu teria precisado existir de fato em algum lugar físico. Havia ainda uma quarta teoria, quase um sussurro entre os moradores mais antigos da região, a de que Clara não havia gravado vozes, mas invocado algo. O gravador, nesse contexto, seria apenas o veículo, um portal acústico, capaz de traduzir frequências que o ouvido humano não deveria captar. Essa explicação, por mais absurda que parecesse, ganhou força após a destruição dos arquivos físicos da delegacia em um incêndio que deixou intacta apenas uma folha carbonizada. A que continha a anotação: o áudio não é humano. No fim, nenhuma versão pôde ser provada. E, curiosamente, todas pareciam conter uma parte da verdade, como se o caso se recusasse a caber em uma única narrativa. As fitas continuavam, desaparecidas, mas o som delas, ou a ideia dele, sobrevivia nas mentes de quem ousava se aproximar demais. Até que, anos mais tarde,
Um detalhe esquecido surgiria por acaso, mudando tudo o que se acreditava saber. Um envelope sem remetente, uma fita marcada com a inscrição Noite 3 e uma voz que voltaria a ecoar como se o tempo, enfim, tivesse apertado o botão de play outra vez. Em 2004, 5 anos após o arquivamento, um envelope pardo foi encontrado por acaso durante a limpeza de um antigo prédio do Fórum Criminal de Curitiba. Não havia carimbo, remetente ou identificação, apenas uma palavra escrita à mão, com letra tremida: prova. Dentro dele, uma fita cassete com o rótulo desbotado onde se lia, em caligrafia familiar, Noite 3. O funcionário que a encontrou descreveu o instante como um arrepio físico, uma sensação de estar abrindo algo que não queria ser aberto. A fita foi entregue a um setor de arquivo e, segundo o protocolo, deveria ser catalogada e encaminhada à polícia civil. Mas antes que isso ocorresse, uma técnica curiosa resolveu ouvir parte do conteúdo, movida por simples curiosidade. O que ela relatou depois foi vago, entrecortado, mas perturbador. Uma sequência de sons agudos, depois um choro abafado e uma voz feminina, possivelmente a de Clara Menezes, dizendo em tom desesperado: "Ele voltou. Ele está no berço." Os primeiros segundos de áudio eram quase inaudíveis, cobertos por um ruído grave, contínuo, como se a fita estivesse sendo puxada de dentro do aparelho. Depois, o som cessava abruptamente, seguido de um clique metálico e um intervalo de silêncio total. A técnica, assustada, interrompeu a reprodução e informou o superior. No dia seguinte, a fita foi recolhida por 2 agentes identificados apenas como representantes da perícia técnica. Nenhum documento foi emitido formalmente sobre essa retirada e o envelope original desapareceu dos arquivos. Dias mais tarde, a funcionária foi encontrada desorientada, dizendo ouvir a voz de uma mulher chamando seu nome. Pediu afastamento e nunca mais retornou ao trabalho. Em seu depoimento, antes de desaparecer do sistema, deixou uma frase breve e confusa: "A fita está com ele de novo." Meses depois, o caso seria reaberto discretamente, apenas para ser encerrado mais uma vez sob a alegação de inconsistência de material probatório. O áudio, segundo as autoridades, estava danificado e sem relevância. Mas o relatório de um dos peritos, vazado anonimamente anos depois, afirmava que a gravação possuía uma interferência magnética incompatível com equipamentos domésticos. Algo havia afetado a fita, como se um campo elétrico intenso tivesse atravessado o material. Esse detalhe esquecido, uma simples fita encontrada por acaso, reacendeu o interesse de jornalistas e pesquisadores independentes. Era a primeira prova física de que as fitas realmente existiram e de que alguém continuava tentando escondê-las. Mas ninguém conseguiu determinar o que havia sido gravado, nem quem continuava a movê-las pelos corredores da burocracia como se tivessem vontade própria. E se essa fita não fosse a última? E se houvesse outras, espalhadas, guardadas, trocadas, esperando apenas o momento certo para reaparecer? Nos arquivos que o tempo tentou apagar, ainda havia ecos e eles estavam prestes a ser ouvidos novamente. O caso da babá Clara Menezes desapareceu da imprensa com a mesma velocidade com que havia surgido. Em poucos meses, nenhuma menção restava nos jornais e qualquer tentativa de consulta ao processo resultava em respostas evasivas. O arquivamento oficial veio em 2000, acompanhado de uma nota seca, material inconclusivo e sem relevância penal. Foi o epitáfio burocrático de um mistério que a cidade escolheu não lembrar. Entre 2001 e 2015, a história se dissolveu em fragmentos. Boatos, lembranças distorcidas e relatos de vizinhos que juravam ouvir o som de uma fita rodando no escuro. A casa dos Alvarenga ficou vazia por anos. O jardim, antes impecável,
transformou-se em matagal. Algumas crianças do bairro desafiavam-se a espiar pelas janelas e contavam depois que o berço ainda estava lá, coberto por pó e por uma fina camada de ferrugem. Nenhuma delas teve coragem de entrar. Clara, internada e esquecida, foi transferida entre instituições psiquiátricas até desaparecer do sistema em 2007. O último registro hospitalar trazia apenas uma observação fria: paciente em silêncio persistente. Não responde a estímulos auditivos. Ironicamente, a mulher, que fora condenada pelo som, terminava enclausurada no silêncio absoluto. Em 2010, um incêndio destruiu parte do arquivo físico da Delegacia Central de Curitiba. Entre os documentos perdidos estava o processo original do caso Menezes. Quando os funcionários tentaram reconstruir o conteúdo digital, descobriram que os arquivos de áudio anexados em CD, cópias das fitas supostamente digitalizadas, haviam sido corrompidos. Os nomes das pastas haviam sido alterados manualmente para uma única palavra: play. O investigador que coordenava o setor pediu afastamento dias depois, alegando problemas auditivos. Segundo colegas, ele afirmava ouvir ruídos intermitentes, mesmo com os fones desconectados. Ninguém levou a sério. O tempo fez o que sempre faz: apagou, distorceu e transformou. O caso da babá passou a viver apenas em murmúrios, citado por curiosos em fóruns obscuros e podcasts sobre o inexplicável. As fitas viraram lenda urbana. Clara, um fantasma esquecido. Mas entre os restos do silêncio, pequenas pistas continuavam a emergir. Um nome em um relatório extraviado, um áudio danificado encontrado em um pendrive antigo, uma menção perdida em uma ata de reunião da perícia. Parecia que, por mais que o tempo tentasse soterrar o caso, ele insistia em retornar, como um som que se recusa a ser abafado. E foi exatamente isso que aconteceu. Décadas depois, uma nova geração de investigadores encontraria algo que o fogo, a corrupção e o esquecimento não conseguiram destruir. Uma caixa lacrada, um selo datado e o eco de uma voz que voltaria a chamar do passado. Em março de 2022, mais de 2 décadas após o arquivamento do caso, uma equipe de reforma civil encontrou uma caixa lacrada no porão da antiga sede da Delegacia Central de Curitiba durante o processo de demolição do prédio. O objeto estava coberto por camadas de poeira e cal e trazia o carimbo desbotado da Polícia Científica do Paraná. Nenhum registro interno mencionava sua existência. A etiqueta na tampa trazia 3 palavras escritas à mão: evidência, caso Menezes. Dentro da caixa havia apenas um gravador Gradiente GF320, o mesmo modelo descrito no relatório original, e uma fita cassete de 60 minutos selada em plástico. O lacre datava de julho de 1999. Ao lado, um bilhete amarelado dizia: não reproduzir fora do laboratório, risco de dano sonoro. A advertência, enigmática e burocrática, parecia um pedido de silêncio travestido de precaução técnica. O equipamento foi entregue à equipe de Nandos. Digitalização de arquivos do Departamento de Justiça, e um laudo preliminar confirmou: a fita era autêntica, nenhum sinal de manipulação recente. O material apresentava marcas magnéticas residuais, o tipo de dano causado por exposição a campos elétricos intensos, como se algo tivesse tentado apagar seu conteúdo sem sucesso. Foi então que o jornalista investigativo Luiz Cândido, autor de um podcast sobre crimes esquecidos, teve acesso à informação. Cândido obteve autorização para acompanhar a perícia de reativação do gravador. O áudio, restaurado com equipamento de precisão, revelou um silêncio quase absoluto, quebrado por chiados intermitentes e, em seguida, uma sequência curta de sons. Passos lentos sobre piso de madeira, o choro de um bebê ao fundo e uma respiração feminina trêmula.
A voz de Clara Menezes surgiu segundos depois, sussurrando algo indecifrável, seguida por um som grave, semelhante a um motor girando em velocidade irregular. Então, de repente, uma voz masculina se sobrepôs, rouca e fragmentada, dizendo algo que nenhum dos peritos conseguiu traduzir. O arquivo foi pausado imediatamente. 2 técnicos afirmaram ter sentido um zumbido intenso nos ouvidos e uma pressão súbita na cabeça, como se o som tivesse uma densidade física. O relatório oficial descreveu o evento como fenômeno acústico de baixa frequência. Nenhum outro teste foi autorizado. A fita voltou a ser lacrada e enviada para Brasília. O caso, oficialmente, foi novamente arquivado. Mas antes que o material fosse selado, Cândido conseguiu registrar 30 segundos do áudio com um gravador digital. O trecho, mais tarde divulgado em seu programa, provocou reação viral na internet. Milhares de ouvintes relataram desconforto auditivo, insônia e a sensação de estarem sendo observados enquanto escutavam. O governo negou qualquer autenticidade. A fita foi classificada como fraude e o áudio removido das plataformas em menos de 24 horas. O jornalista desapareceu 3 meses depois. Seu carro foi encontrado estacionado na BR-277 com o motor ligado e o rádio sintonizado em uma frequência sem transmissão. Dentro, apenas um pendrive, uma folha em branco e uma anotação feita à caneta. Agora eu entendo o que ela quis dizer. Mas o que exatamente Clara quis dizer? Que verdade havia naquela voz que o tempo insistia em silenciar? A resposta, talvez, não esteja na gravação, mas no que ela revela sobre o próprio medo. O medo de ouvir o que jamais deveria ter sido dito. Talvez o mistério de Clara Menezes nunca tenha sido apenas um caso policial, mas o espelho de algo mais profundo. Uma verdade que o ser humano passa a vida tentando ignorar. O som que ela gravou, real ou não, tornou-se símbolo de tudo o que escolhemos silenciar. O medo, a culpa, o esquecimento. A fita cassete, corroída e esquecida, é a metáfora perfeita para a nossa própria memória coletiva. Uma espiral de ruídos que tentamos rebobinar, acreditando que o passado pode ser editado. O caso expõe uma ferida invisível. A forma como o sistema lida com o inexplicável. Quando algo foge à lógica, é enterrado sob diagnósticos, carimbos e relatórios. Quando uma mulher pobre diz ouvir o que ninguém mais escuta, chamam de histeria. Quando o som se torna evidência, chamam de defeito técnico. Assim, entre burocracia e descrença, a verdade se esvai como um sussurro gravado em fita gasta, audível apenas para quem ainda tem coragem de ouvir. Mas o que realmente assombra não é a voz de Clara, nem o conteúdo das fitas. O que perturba é a insistência com que tentamos calar o que não compreendemos. É o medo ancestral de que o som possa carregar algo que as palavras não explicam. Um eco do que esquecemos ser. Frágeis, transitórios, prisioneiros do tempo. Talvez por isso, os que se aproximam desse caso relatam o mesmo fenômeno. Uma sensação de presença, como se alguém ainda estivesse tentando falar, aguardando que alguém finalmente escute até o fim. Talvez Clara nunca tenha sido louca. Talvez tenha apenas escutado o que todos os outros fingiram não ouvir. E se for esse o verdadeiro legado de sua história? Não o mistério em torno das fitas, mas a lembrança de que por trás de cada silêncio imposto há uma voz sufocada, esperando o momento certo para voltar a ecoar. Hoje, mais de 20 anos depois, o caso da babá Clara Menezes permanece suspenso entre o mito e o esquecimento. Nenhum tribunal reabriu o processo, nenhuma perícia confirmou as fitas, e ainda assim, o som continua vivo, espalhado em fragmentos digitais, citado em fóruns anônimos,
discutido em noites insones por quem acredita que certos ecos não pertencem apenas ao passado. O gravador, agora guardado em um depósito lacrado, é o último vestígio físico de uma história que o tempo tentou sepultar, mas não conseguiu enterrar completamente. O nome de Clara nunca reapareceu nos registros oficiais. Alguns dizem que ela morreu em silêncio. Outros acreditam que ainda vive em algum lugar do interior, sem memória e sem voz. Talvez tenha escolhido o esquecimento como única forma de paz. Ou talvez tenha aprendido que certas verdades só sobrevivem quando ninguém mais tenta prová-las. O fato é que, em algum momento, o tempo parou de correr para ela e passou a girar como uma fita infinita, repetindo o mesmo ruído, o som do que foi dito e apagado. A história da babá e do gravador não é sobre fantasmas, mas sobre o poder corrosivo do silêncio. É sobre como o medo se torna política, como a omissão se transforma em sentença e como, às vezes, o verdadeiro horror não está no que é ouvido, mas no que é convenientemente esquecido. Toda a sociedade cria seus próprios arquivos perdidos, casos, vozes, pessoas, e decide em algum momento que algumas fitas simplesmente não devem ser reproduzidas novamente. E talvez seja esse o papel de histórias como esta: lembrar que a verdade não morre quando é abafada, mas quando ninguém mais se importa em procurá-la. Enquanto houver alguém disposto a apertar o play, o eco de Clara Menezes continuará atravessando o tempo, lembrando que o silêncio também fala e às vezes grita. Você ouviu mais um caso dos Arquivos Perdidos BR, onde o tempo apaga rastros, mas não verdades. Se acredita que nenhuma história deve morrer, inscreva-se agora e venha com a gente desvendar os próximos ecos esquecidos, porque todo mistério que o mundo tenta silenciar começa com alguém que decide ouvir.